A Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí passou a se chamar Associação de Municípios do Vale Europeu. Além do novo posicionamento e do trabalho focado de apoio ao fortalecimento do trade turístico, o resgate histórico e cultural da região também está representado na nova marca. E para falar sobre esse e outros assuntos, eu converso agora com o presidente da AMVI e prefeito de Gaspar, Kleber Vandal. Prefeito, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia, Denise, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, um prazer estar falando aí com vocês novamente. Bom, prefeito, agosto é o mês de aniversário da AMVI, mas agora então essa associação com a mudança de nome, Associação de Municípios do Vale Europeu. Nos conte mais sobre essa mudança de nome, por que exatamente se decidiu por isso, prefeito? Pois não, Denise, na verdade essa decisão da alteração do nome já foi decidida e aprovada na Assembleia Geral em 2019, quando o nosso presidente da Associação de Municípios era o prefeito de Blumenau, o prefeito Mário Hildebrand, né? A sugestão partiu do prefeito Mário e foi feito todo um trabalho, né? Uma pesquisa juntamente com o colegiado de turismo, de cultura, enfim, conversando com os municípios da região sobre essa proposta, né? E todos concordaram, né? Foi aprovado por unanimidade. E, na verdade, o ano passado a ideia era de se fazer todo esse trabalho de reposição de marca da associação, porém a pandemia, evidentemente, tirou, né, toda essa situação do foco e a nossa prioridade, evidente, foi o combate à pandemia. Então, agora, em comum, né, com os 14 prefeitos dos municípios, decidimos, então, fazer esse encaminhamento, né? A associação está marcando, né, completando 52 anos de fundação, e para reposicionar tanto o nome quanto a marca da associação, que passa agora, né, Associação de Municípios do Vale Europeu. O objetivo, basicamente, né, Denise, é de a gente valorizar a nossa história, as tradições, a cultura da nossa região, que foi colonizada por imigrantes europeus, especificamente, né, a grande maioria de alemães e italianos, e fazer desse momento um momento de retomada, né, do setor cultural, do setor de eventos, setor artístico e tudo mais, que foi duramente afetado durante a pandemia, né, juntamente com todo o trade turístico. São os setores aí da economia que foram atingidos, e o objetivo nosso, né, agora com o avanço da vacinação e tudo mais, é de a gente fortalecer tanto a questão turística quanto a questão cultural aqui na região, porque entendemos que essas são engrenagens que movimentam a economia, né? Então, se a gente fomenta a economia voltada aí ao setor cultural, ao setor turístico, evidentemente a gente tem um efeito positivo importante, que é a geração de oportunidades, de emprego, de renda para toda a nossa população aqui da região do Vale Europeu. Bom, e nesse contexto, né, nessa vontade realmente de resgatar o momento histórico e cultural, até porque assim os 14 municípios têm em comum a própria colonização europeia, e focando aqui no turismo, como o senhor menciona, prefeito, como é que a gente pode avaliar essa retomada do setor? Mais do que isso também, seguir numa mesma linguagem esses 14 municípios que fazem parte agora da Associação de Municípios do Vale Europeu, para retomar de fato o setor turístico com segurança, e mais do que isso, né, entender que a pandemia ainda é, infelizmente, um assunto presente entre nós. Exatamente, né? A gente não pode, a questão da pandemia, mesmo com o avanço da vacinação, é importante que todos nós sigamos tomando os cuidados necessários quanto a isso, né? E o setor, especialmente, né, todo o setor de eventos, de festas, todo o setor artístico ainda está sendo severamente atingido, porque é evidente, né, uma das principais questões para evitar a propagação do vírus é evitar aglomero de pessoas, né? Então, evidente, né, o ano passado não teve Oktoberfest, esse ano não teve as festas dos municípios aqui, né, a FENARRECO também era uma festa bastante grande aqui na região, os demais municípios, Festa Pomerana, enfim, todos cancelaram, né? Porque é evidente que tem que tomar o cuidado. Agora, a prioridade é a gente combater a pandemia e acelerar a vacinação, né? Então, esse é um setor que ainda está sendo severamente atingido, e o objetivo nosso, claro, é com o avanço
da vacina e tudo mais, a gente voltar aos poucos, né, com a devida cautela que o momento requer, mas de retomar todo esse setor que nossa região é conhecida, né, no estado, no Brasil, até fora do Brasil, das nossas festas, das tradições, de tudo que é feito aqui em todos os municípios. Então, acredito que essa mudança vai fortalecer, vai facilitar esse trabalho, a nossa comunicação, e o objetivo é esse, né? Como eu comentei, fortalecer esse setor da economia e dessa forma oportunizar emprego, renda e oportunidade para as pessoas. Prefeito, na área da saúde, Blumenau é a grande referência para todos os demais municípios que fazem parte da Associação de Municípios do Vale Europeu. Na área da saúde, alguma mudança, algum direcionamento, alguma comprovação a mais, inclusive, de responsabilidade entre todos os municípios para fomentar a saúde com mais dignidade, com mais atendimento preciso e rápido junto à comunidade? Pois então, na área de saúde, Denise, a gente tem um trabalho junto com o CISAV, que é o nosso consórcio de saúde aqui da região, um trabalho muito forte de apoio, suporte, orientação para os municípios, para as secretarias de saúde, especialmente, né, na questão de compra de medicamentos, de exames e tudo mais, que tem sido extremamente importante. Tanto que uma decisão que nós tomamos esse ano, junto com todos os prefeitos, é de a gente ampliar o prédio aonde está instalado hoje a Associação de Municípios, porque junto está o consórcio de saúde e também a AGIR, que é a Agência de Regulação aqui da região. Então, a gente precisa contratar mais profissionais, né, pela importância do apoio que tem dado os municípios. A gente vai, inclusive, ampliar. Estamos já com um projeto em andamento de ampliação do prédio. Então, o trabalho que a gente faz é basicamente esse, né? Junto com a Associação Municípios e o consórcio, de dar todo esse suporte. A questão da pandemia, né? A gente tomou a decisão de seguir as orientações, os decretos emitidos pelo governo do estado, né? Não tem nenhuma ação conjunta dos municípios aqui nesse sentido, mas de outra ponta, né? Há uma troca de experiências, uma conversa frequente entre os prefeitos, secretários de saúde, buscando tomar todas as medidas possíveis e necessárias para que a gente consiga diminuir o avanço da pandemia e, mais do que isso, né, que a gente consiga retomar a normalidade o mais breve possível. Prefeito, e agora o tópico BR-470, inclusive, tem nessa informação agora um manifesto assinado por 121 entidades empresariais de Santa Catarina e divulgado nesta quinta-feira, endossando a posição do governador Carlos Moisés no impasse justamente com o DENIT sobre a duplicação da BR-470. E esses empresários defendendo a aplicação dos 200 milhões de reais oferecidos pelo Estado nos lotes 1 e 2 entre Navegantes e Gaspar. Posicionamento também aqui das lideranças políticas que estão à frente dos 14 municípios aqui da Associação de Municípios do Vale Europeu sobre esse assunto, prefeito. Todos falam também a mesma língua? Pois então, Denise, esse é um assunto que a gente tem trabalhado, conversado muito aí especialmente aí com a classe empresarial. Renato Medeiros, a gente tem conversado aí semanalmente a respeito dessa situação. Já tivemos reunião com o governador do estado para tratar desse assunto. Essa semana era para ter acontecido aí na segunda-feira a vinda do superintendente DENIT, o Ronaldo Carioni, para conversar com as lideranças aqui a respeito dessa situação. Infelizmente não pôde vir. E a nossa posição da Associação Municípios, da ANV, é de apoio, né, a esse encaminhamento do governo do estado, né? Quando o projeto de lei estava na Assembleia Legislativa, a gente inclusive fez um documento encaminhado aos deputados estaduais falando do nosso apoio, do aporte de recursos, e o objetivo nosso, né, o desejo nosso é que haja um consenso, né, um denominador comum entre o governo do estado e o governo federal para a aplicação desse recurso, porque a preocupação nossa é que esses 200 milhões daqui a pouco fica nessa queda de braço e não é aplicado nem daqui a pouco não é aplicado nem na 470 e nem nas rodovias estaduais. Então, a gente tem conversado muito, né, quanto a isso, procurando encontrar aí juntos um denominador comum que esses recursos possam ser aplicados. A gente entende, sim, que eu acho que a aplicação desses 200 milhões no lote 1 e 2 seria o ideal, de acordo com
a apresentação que o secretário de Infraestrutura do Estado, o Major Vieira, fez para nós, eu acho que é o ideal, né? Então, esperamos aí que haja um encaminhamento. Está marcado agora dia 17 de agosto, uma reunião em Brasília, com o ministro Tarcísio de Freitas, junto com a bancada de catarinenses, deputados e senadores de Santa Catarina. Esperamos que a gente tenha aí uma notícia positiva quanto a isso, que esses recursos efetivamente sejam aplicados e que a gente consiga dar celeridade, entregar essa duplicação da BR-470 o mais breve possível, porque é uma obra extremamente necessária e importante para toda a região. É verdade. Aproveitando a sua participação agora como prefeito de Gaspar, o Comando-Geral da PM de Santa Catarina sinalizou o envio de novos policiais para Gaspar. Efetivo deve ser aumentado aí no início de 2022 e após a formatura, da nova turma de policiais militares. A promessa é de 15 novos profissionais para o município, é isso, prefeito? É verdade, Denise. A gente teve lá uma audiência com o Coronel Dionei, que é o comandante-geral da Polícia Militar, juntamente com o deputado Vampiro, que foi quem intermediou essa audiência para nós. O Ilha, que representando os empresários, e também o vereador Dr. Júnior. A demanda é comum, né, em todos os municípios, essa questão do efetivo policial. E aqui em Gaspar não é diferente, até porque Gaspar é uma cidade que está no coração do vale, né? A gente faz divisa com Brusque, com Blumenau, com Itajaí. Estamos no centro de um vale que é bastante pujante, bastante próspero, e é evidente que isso é importante no sentido de crescimento da cidade, mas do ponto de vista de segurança é sempre um ponto de preocupação para nós, né? Então, levamos lá ao conhecimento do Coronel Dionei as ações do que a gente já fez, estamos fazendo em parceria com a Polícia Militar aqui em Gaspar, e a necessidade, né, de envio de novos policiais. O Coronel Dionei realmente entendeu, né, e eles têm esses números, sabem da importância disso. Esperamos aí que no início do próximo ano a gente possa ter um incremento aqui do efetivo de policiais, que vai ser extremamente importante para a nossa cidade. O senhor está acompanhando também a situação que passa pela Polícia Civil em Santa Catarina, esse descontentamento depois da aprovação da reforma da Previdência dos servidores estaduais na Assembleia Legislativa, inclusive delegados colocando o cargo à disposição do próprio governo. O senhor está acompanhando de perto isso e teme também preocupações maiores, consequências maiores para a segurança como um todo diante dessa situação? Exatamente, né? Essa é uma situação que a gente não tem como interferir, né? Porque é uma ação do governo do Estado, é um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa, né? Tem uma tramitação na Assembleia Legislativa, e é evidente, né? Um assunto desse tem as categorias de servidores públicos aí, realmente cada um busca atender às demandas, às necessidades da sua categoria. E a gente acompanha aí, né, essa situação entre a Polícia Civil, Polícia Militar, e é preocupante, né, porque daqui a pouco isso pode respingar nos municípios, no próprio Estado e tudo mais. A gente fica na torcida, né, Denise, que o governo do Estado, né, tanto o governador quanto os representantes aí, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, a Assembleia Legislativa, possam encontrar aí uma forma de atender os anseios de ambas as categorias, né, porque são todas importantes para o Estado, para os municípios, e que fazem um trabalho no sentido de promover a segurança pública de Santa Catarina, extremamente importante. É verdade, o nosso respeito, né, aos policiais militares e também, claro, nesse momento aos policiais civis, que se encontre realmente uma resposta para essa situação o quanto antes, e mais do que isso, que não coloque em jogo a segurança da nossa população nesse momento aqui em Santa Catarina. Prefeito, muito obrigada, por estar conosco na programação da Rádio CBN. Um bom dia. Valeu, obrigado pela oportunidade, um bom dia e bom final de semana a todos. Prefeito de Gaspar, Kleber Vandal, presidente da AMV, a Associação de Municípios do Vale Europeu. Agora você não vai mais ficar ouvindo aqui, por exemplo, na programação da Rádio CBN, a gente falar sobre a Associação dos Municípios do Médio Vale do Itajaí. Mudou. Agora ela passa a se chamar Associação de Municípios do Vale Europeu, composta por 14 municípios, sendo eles Apiúna, Ascurra, Benedito Novo, Blumenau, Botuverá, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, Guabiruba, Indaial, Pomerode, Rio dos Cedros, Rodeio e Timbó. E os 14 municípios têm em comum a colonização europeia. E a intenção, além do novo posicionamento e do trabalho focado em apoio ao fortalecimento do trade turístico, também o resgate histórico e cultural da região, sendo evidenciados agora com essa nova marca.